de Rondônia. As condições que a gente vai colocar, que a gente vai apresentar para o trabalho, de maneira geral, vocês vão ver que elas são bem divergentes do cotidiano de vocês. Primeiro porque a gente trabalha numa região que é de uma colonização recente no Brasil. Então, quando a gente estiver caracterizando o local, a gente vai poder apresentar algumas informações a mais que vão permitir que vocês possam compreender melhor do que a gente está falando. Quando a gente pensa em apicultura, a gente pensa o seguinte: a apicultura, vários autores colocaram aqui, ela é uma opção de renda para o agricultor, ela é uma opção de renda para a pessoa que vive no meio rural ou que vive no ambiente urbano, mas que desenvolve atividades rurais. Por si só, a gente nem precisa discutir os serviços que a apicultura e as abelhas elas oferecem para o meio ambiente. E além disso, a qualidade dos produtos apícolas e o bem que eles fazem para a saúde humana. Se a gente pensasse em todas essas questões, a gente poderia pensar assim: nenhum produto apícola teria problema para comercialização. Eles deveriam ser bem remunerados, as pessoas deveriam gostar de utilizar esses produtos e a comercialização seria então um fato consumado. Simplesmente uma questão de colocar o produto disponível nas prateleiras dos mercados. Mas o que a gente tem observado, não só em Rondônia, mas de uma maneira geral, para todos os apicultores, é que nem sempre a gente consegue colocar o produto apícola com um preço adequado, uma qualidade e uma quantidade, numa liquidez necessária para o agricultor solver as dívidas que ele tem, para o agricultor pagar todas as dívidas que ele tem e ter uma vida digna, ele e da sua família. Pensando nesses aspectos, a gente fez, o nosso grupo elaborou algumas perguntas para que a gente pudesse pensar em algumas estratégias para fortalecer o grupo, ou os grupos de apicultores que a gente trabalha em Rondônia. As duas perguntas foram: quais as estratégias empregadas por apicultores para alcançar mercados com melhor remuneração? Então a gente pensou, o que os apicultores de sucesso têm feito para alcançar esses mercados potenciais, esses mercados que melhor remuneram, mesmo que não seja exportação. Às vezes, dentro da própria província, do próprio estado, do mercado local, alguns agricultores conseguem alcançar mercados com melhor remuneração. Ele tem um menor custo para colocar o produto no mercado e tem uma melhor remuneração. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda foi: como que os nossos apicultores, os apicultores da nossa região, eles internalizam essas experiências no seu cotidiano? Como que um apicultor que participa de um evento, vê as experiências apresentadas nos eventos, como que ele traz isso para o seu cotidiano e como, a partir dessas experiências vividas e presenciadas, ele traz, ele coloca no seu produto, na sua forma de movimentar a apicultura, mas dentro do ponto de vista da comercialização. Então, pensando nessas duas perguntas, a gente definiu o objetivo do nosso estudo, que era estudar as estratégias comerciais dos produtores de mel no território rural do Cone Sul de Rondônia. Então, vamos pensar um pouquinho dos procedimentos metodológicos e a gente apresenta o local. Essa é uma região da Amazônia, do Brasil na Amazônia, na transição entre o Cerrado e a Amazônia. É um clima equatorial, com um período seco e um período chuvoso. Basicamente 8 meses com chuvas, na faixa entre 2.000 e 2.600 milímetros de chuva, temperatura média anual do ar na faixa de 26 graus e um padrão de vegetação bem diversificado. A gente encontra desde cerrados, a floresta amazônica por si mesmo, áreas de plantio, de culturas anuais, culturas perenes e também áreas de várzeas, áreas alagadas como o Pantanal. O nosso grupo de estudo foram os agricultores envolvidos num programa ou na cooperativa regional. O PROAPS, que era o Programa da Apicultura Integrada e Sustentável, voltado para o estado de Rondônia como um todo, mas basicamente focado no Cone Sul, que envolve esses municípios que estão listados, e a cooperativa apícola Portal da Amazônia. Então, se a gente pensar em termos de América Latina, localização do Brasil, relativamente posição de destaque na América do Sul, Rondônia é um estado de fronteira com a Bolívia e os estados, os municípios com os quais a gente trabalhou, os agricultores que a gente trabalhou, eles fazem parte da região mais sul do estado, essa área achurada no gráfico. O que a gente pode colocar aqui de característica interessante para a gente poder pensar
sobre algumas informações que a gente vai colocar. O estado de Rondônia é um dos estados com colonização mais recente no Brasil. Enquanto a gente pode estar discutindo aqui em apicultores ou regiões apícolas com uma tradição aí superior, né, a 70 anos de apicultura, a gente está falando de uma região que tem menos de 20 anos que pratica apicultura comercial. Então é uma região relativamente recente. Se a gente pensar em termos de colonização recente, a colonização mais recente, tirando a população nativa e a população indígena, a gente também tem uma população na faixa de ocupação de 30 anos. Então, região de ocupação muito recente. O padrão dos apicultores, a gente pode discutir com base nessas três fotos. São apicultores de tamanho pequeno e médio, né? A gente coloca apicultores com menos de 100 colônias, que basicamente eles exploram ou áreas de agricultura. Na região a gente tem 3 safras agrícolas, né? Então a gente tem safras sequenciais, então as áreas agrícolas elas ficam ocupadas durante todo o ano com 3 safras. Então a gente tem um exemplo aqui de uma área de girassol, que seria uma área de cultivo secundário. A gente tem nas outras 2 fotos a vegetação típica explorada, que são campos sujos e o cerrado. A área de floresta amazônica ela não é muito explorada para a agricultura, mas os campos sujos, que são as áreas de vegetação que foram abandonadas, de pastagem que foram abandonadas, ou a vegetação natural típica, que é o cerrado, em algumas partes dessa região, são as áreas exploradas pelos agricultores. Então, o nosso trabalho consistiu de 2 partes: levantamento de dados secundários e levantamento de dados primários. Os dados secundários são os relatórios do Programa de Incentivo à Agricultura e a base de dados oficial do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dados eles foram úteis para que a gente pudesse fazer uma avaliação conceitual de como é o incentivo governamental para o desenvolvimento da agricultura nessa região, bem como entender qual tem sido a dinâmica da relação Estado e agricultores. E a base de dados oficial ela serviu para a gente poder quantificar, né, a produção apícola nessa região e entender como está distribuída a produção de mel, principalmente de mel entre os agricultores. A coleta de dados primários, né, aquela feita diretamente com os agricultores, nós trabalhamos da seguinte forma: entrevistas semi-estruturadas. Nós tínhamos um roteiro com algumas questões a discutir com os agricultores, e dentro dos agricultores da região, que totalizam 61, nós focalizamos nos produtores que trabalham basicamente com mel ou com os derivados do mel. E essa foi a primeira questão interessante que nós encontramos. Apenas 61, apenas 18 praticam comercialização diretamente. Os outros agricultores, ou eles utilizam mel para uso próprio, ou eles comercializam para outros agricultores manufaturarem, né, embalarem o produto e colocarem o produto no mercado, propriamente dito. E desses 18, apenas 13 participaram das nossas entrevistas, porque alguns não tiveram interesse em participar, por questões de disputa interna de poder dentro da cooperativa. Então, as nossas entrevistas elas tiveram uma abordagem teórica baseada em 2 procedimentos. Uma, do ponto de vista de formação de estratégia comercial. Como os agricultores organizam as suas estratégias para colocar seu produto no mercado e para obter uma melhor remuneração. E a gente dividiu essa formação de estratégia em 4 dimensões. Uma dimensão comportamental, que é voltada para a cultura, né? A disputa de poder dentro da família, ou a capacidade cognitiva, a capacidade que o apicultor tem de inovar, ou de mudar os seus processos, ou de aprender novas informações. Uma do ponto de vista competitivo, que é a capacidade que os agricultores têm de competir com novos agricultores no mercado local, né? A competição pela compra de insumos ou pela comercialização dos produtos e pelo poder de negociação que cada produtor tem, cada agricultor tem com o mercado local. O próximo ponto avaliado, a próxima dimensão, foi ambiental. E nesse caso a gente gostaria de colocar que o ambiente que ele não se refere estritamente aos ecossistemas e aos biomas, mas a questão mais voltada ao mercado, uma questão de ambiente econômico, vamos colocar assim. Então, como o agricultor consegue se relacionar com as alterações de mercado, com as inovações disponíveis no mercado, ou as inovações existentes legais para que ele possa comercializar o seu produto, né, como por exemplo a troca de equipamentos, né,
por exemplo, equipamentos que anteriormente eram de zinco ou de ferro para equipamentos de aço inoxidável, e as intervenções governamentais, sejam elas de incentivo, comando ou controle. E por fim, processual, como o apicultor lida com o seu métier, com o seu dia a dia em relação a definir as estratégias. Quanto de produto eu vou colocar no mercado? Quando eu vou colocar esse produto no mercado? E quais são os planejamentos que ele faz para colocar esse produto no mercado? E a outra abordagem que a gente fez foi baseada nas cadeias do agronegócio. Então nós estudamos como o agronegócio se comporta frente aos mercados, e a gente escolheu duas dimensões. Uma relacional, como os apicultores se relacionam entre si ou entre as entidades existentes, sejam elas entidades de apicultores ou entidades de controle, como de fiscalização, a capacidade dos apicultores permanecer no mercado, ou seja, ele repetir uma operação de comercialização ou de compra por vezes sucessivas, e por fim, das características do produto, seja a característica do mel, da qualidade do mel, da sazonalidade de preços existentes, né, de produtos, sejam eles para compra ou para venda, e do processamento e armazenamento. Essa questão do processamento e armazenamento é uma questão chave na região, dado que muitos agricultores não têm infraestrutura básica para processar o seu mel, de forma a ter um produto de qualidade para alcançar o mercado. Então, muitos agricultores eles processam o mel, né, de operações simples, né, de retirada do mel do ovado e dos favos, já num ambiente de terceiro. Então, o processo de comercialização às vezes já fica amarrado à dependência de uma infraestrutura para processamento do mel. E, de posse dessas informações, a gente fez a transcrição das entrevistas, a análise de conteúdo do discurso, dos documentos oficiais e das entrevistas, e depois a análise descritiva desses resultados. O que a gente pode observar? Quando a gente pensa em termos da ocorrência, né, de cada uma dessas dimensões, para a gente poder compreender qual a dimensão que atualmente é a mais influente no processo de comercialização, a gente identificou que a comportamental, aquela voltada a aspectos culturais do apicultor, em relação a relacionais, que as relações que o apicultor tem com o mercado e com outros apicultores, as características dos produtos apícolas da região, eles eram fundamentais para o sucesso na comercialização, o sucesso ou insucesso, no caso. Quando a gente observou nos aspectos comportamentais, a gente observou que o principal problema-chave da região era a dificuldade dos agricultores saírem do individualismo e passar para ações coletivas. Apesar de existir uma cooperativa, a cooperativa ela só se reúne para tomar decisões ou para buscar incentivos governamentais. A cooperativa ela não é utilizada para compras coletivas e nem para comercialização coletiva. Essa foi a questão chave identificada nesse processo. Uma outra questão é que existe dificuldades relacionadas a alguns apicultores a aprender novas informações e a transformar algumas informações em práticas cotidianas para melhorar o seu produto. A gente observou que existe uma correlação entre o grau de instrução, o tempo de permanência na escola e essa capacidade cognitiva de transformar o seu produto num produto de maior qualidade. Apicultores com menor grau de instrução, eles têm mais dificuldade em colocar o seu produto no mercado e obter sucesso. E uma questão interessante é o seguinte, que não existia uma disputa de poder na formulação de estratégia dentro do âmbito da família. A família de apicultor ela não tem disputa de poder, seja por dois motivos, ou porque basicamente são os jovens que trabalham com a apicultura, ou porque os jovens não participam. Então, a inexistência de disputa de poder na formação de estratégia comercial, ela não está relacionada à existência per si da participação da família, mas justamente pelo oposto, porque a família não participa do processo de comercialização, então a gente não tem essa questão sucessional, que já foi discutida aqui anteriormente. Para a gente poder compreender um pouquinho mais, a gente tem uma frase de um apicultor que cada um busca o seu jeito, a melhor forma de negócio. Acho que há semelhanças, mas poucos compartilham. Ou seja, os apicultores veem que eles erram e acertam nas formas de comercializar. Só que entre eles não é essa troca de experiência. A parte relacional ela foi basicamente discutida em relação à confiança na venda. Muitos agricultores colocaram o seu produto no comércio local. Eles não receberam de volta por esse produto,
né, dado que a forma básica de comercialização é você coloca o seu produto disponível para comercialização e depois de comercializado pela empresa que ele te remunera, basicamente 30 dias depois que você colocou o produto no mercado. Então existe um lapso de tempo entre a oferta do produto e a remuneração pelo produto. Existe uma dificuldade de relacionamento entre produtor e cooperativa, como a gente colocou aqui. A cooperativa ela não consegue cumprir o seu papel social, basicamente porque a formação de capital social, ou seja, a formação dos agricultores quanto à importância de trabalhar em conjunto é pequena. E uma questão interessante é, os agricultores eles têm uma forma de fidelizar a sua comercialização. De maneira geral, um agricultor ele encontra um comércio que remunera ele, seja pouco, seja muito, mas que ele tenha confiança que ele vai colocar o produto dele e vai receber, mesmo que aquele comércio pague menos, ele coloca o produto dele naquele comércio, para ter a garantia que ele vai receber pelo produto colocado disponível à comercialização. Ok. Uma outra questão importante são em relação às características do produto, em relação à sazonalidade de preço. Como a gente tem uma época de chuva que coincide com a época de baixa produção, é um período que o produto apícola tem um preço maior no mercado, só que como a maior parte dos nossos apicultores não tem uma infraestrutura básica para o processamento do mel, eles não conseguem alcançar esses períodos de maior preço, então eles ficam dependentes ou de comercializar diretamente os produtos a terceiros, ou de ficar em dívida. Então, de maneira geral, eles optam pela primeira opção, comercializam imediatamente os produtos. Um aspecto competitivo, que é o poder de negociação com os compradores. Esse é o aspecto fundamental que a gente gostaria de chamar a atenção de vocês aqui. Os nossos agricultores, eles não têm conseguido, disputar ou demarcar o preço que eles vão fornecer os seus produtos. A gente pode colocar aqui até uma frase que talvez ela possa chamar a atenção de alguns de vocês. Existem momentos que temos de solicitar adiantamentos ao comprador para ter condições de conseguir terminar o processo de produção e colheita. Então isso nos obriga a efetuar a venda para o pagamento das dívidas. Neste momento somos quase sempre forçados a vendermos o lote de mel com preços definidos por eles, pelos compradores. Então essa falta de fomento para um capital de giro, ela tem sido fundamental para o insucesso na comercialização dos nossos agricultores, acredito que também de outras regiões, como a gente pode observar na região bibliográfica. Em termos do componente ambiental, a gente gostaria de colocar que os nossos agricultores eles estão observando que nós estamos num período onde a população busca produtos de melhor qualidade, produtos saudáveis e produtos que tenham um menor impacto negativo no ambiente. Eles estão cientes disso. Entretanto, eles não conseguem organizar a produção de forma encadeada para obter sucesso na comercialização. E por fim, a gente observou que principalmente os agricultores que são mais capitalizados, eles têm feito um processo interessante que é a otimização das receitas. Durante o período de safra, eles compram um produto dos agricultores menos capitalizados e colocam esse produto no mercado. E durante o período de entre-safra, quando os preços sobem, eles colocam o produto deles no mercado. Então eles garantem o fornecimento de mel no mercado regional durante todo o ano e de uma forma a obter uma maior remuneração para a sua própria atividade, mesmo que isso seja em relação a uma exploração de um parceiro de atividade e vamos dizer, até mesmo de um cooperado. Então, por considerações finais, a gente pode colocar aqui as dimensões comportamentais, aquelas voltadas às questões culturais dos agricultores, a características dos produtos, principalmente em relação à sazonalidade de produção e sazonalidade de preço, e as relacionais, basicamente, entre agricultores e entre agricultores e sua instituição de representação, elas foram predominantes para o sucesso ou insucesso da comercialização de alguns agricultores, e que a ausência das políticas públicas apropriadas e a falta de capital de giro e infraestrutura, ela tem sido aspectos chaves para que os nossos agricultores não consigam ampliar a sua produção e nem obter a remuneração adequada para o sustento da sua família e para a dignidade da atividade. Obrigado.
pergunta?